A gente estava aqui domingo passado, a gente compartilhou sobre a perspectiva do coração do pai a respeito dos filhos, né? E a gente falou da questão do pai pródigo, né? A gente usou essa nomenclatura, até mesmo o tema de um dos livros do Timothy Keller. Se você ainda não leu Keller, faça esse favor a você mesmo, compre alguma coisa do Keller e lê, porque é muito bom. E ele traz uma abordagem muito interessante a partir dos seus escritos, né? E tem acrescentado muito na minha vida. E eu quero te incentivar a leitura, não é? Leia livros, leia bons livros, né? Para que cada vez mais você possa crescer naquilo que é a sua fé. Esse livro a gente precisa ler ele diariamente, que é a palavra de Deus, amém? E tem outros livros que nos ajudam a entender alguns conceitos contidos nesse livro que é a palavra de Deus, que vai nos ajudar a meditar, ampliar, entender algumas coisas que às vezes ao ler aqui eu não entendo, mas esses outros livros escritos por homens, inspirados por Deus também, tem muito a acrescentar nas nossas vidas. E um dos pontos interessantes que a gente conversando aqui no último domingo, a gente diz que o filho, quando ele se distancia da casa do pai, ele perde a referência. Ele perde a referência do ser família, ele perde a referência do coração do pai, ele perde a referência dos princípios e valores que ele vivia ali no meio da sua família. Como aquele jovem, não é, que se distanciou da casa do pai e começou a olhar aquilo que era a comida dos porcos, os alimentos dos porcos, e ele passou a desejar comer aquilo. Desejar comer a comida dos porcos. Mas à medida que ele cai em si, ele lembra de onde? Da casa do pai. Porque lá na casa do pai é diferente. Amém? E todos nós aqui, embora sejamos diferentes, em Cristo nós temos um só pai. Porque o pai é nosso. Então, ao mesmo tempo que ele é pai do Alcino, ele é pai do César. Ele é pai do Renato, ele é pai do Isaac. Ele é pai do Fernando, ele é pai da Marisete, porque ele é o nosso pai. Ele é o nosso pai, ele é o seu pai. Ele é aquele que olha para nós e nos chama para esse ambiente da relação. E um dos pontos interessantes que nós como igreja nós temos que refletir para nos ajudar a ter entendimento e ter uma profundidade na nossa fé cristã, é que nos dias de hoje, não é? A gente consegue identificar os passos da apostasia, ou seja, daqueles que abandonam a sua fé. Como que pode enfraquecer a fé de um homem? Eu sempre digo isso, é colocando dúvida no seu coração. Toda vez que a dúvida entra no nosso coração, a fé é arrebatada de nós. Quando lá no Éden, a serpente, né, o Satanás usando a figura da serpente, ele propõe para a mulher, e ele consegue agora ir lá no coração da mulher e plantar uma dúvida. À medida que aquela dúvida encontra espaço no coração daquela mulher, e ela passa a fazer de uma dúvida a sua própria verdade, ela acredita em algo que não foi o que Deus disse, mas foi o que o inimigo plantou no coração dela. Então toda dúvida, quando é plantada no nosso coração, mas o Fernando, será que de fato o Fernando é meu amigo? Então esse será, que ele fez ou não fez, é uma semente que o próprio inimigo da nossa alma planta no nosso coração. Sabe por quê? Porque na hora que a dúvida entra, ela nos paralisa. E aí a nossa decisão vai ser a partir da dúvida e não da convicção. Porque sabe o que é fé? É certeza, é convicção. A palavra de Deus diz que a fé é a gente crê naquilo que os olhos não podem ver, mas que nós carregamos no nosso coração como convicção. Então a fé, à medida que ela entra no meu coração, me gera convicção, eu tenho fé para que a palavra seja cumprida em mim e através de mim. Mas à medida que eu tenho dúvida, eu paraliso. Eu falo, será? Será que é? Será que vai dar certo? E aí eu vou tomar decisões pautadas no quê? Nas minhas percepções sensoriais, nos meus sentimentos, e não mais na minha convicção. Porque muitas vezes aquilo que é fruto de convicção é exatamente aquilo que não está diante de você, aquilo que você consegue alcançar com seus olhos físicos,
mas é necessário você alcançar com os olhos da fé. Então, não faça da dúvida a sua verdade, porque senão você vai acreditar em uma mentira. Você vai fazer da mentira a sua própria verdade, e aí você vai viver uma mentira como se fosse verdade. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem certeza, convicção. E muitas vezes nós estamos acreditando na dúvida. E esses é um dos passos para a apostasia. O que é a apostasia? Abandonar a fé. Muitos de nós estamos o que? Abandonando a fé, porque estamos acreditando em algo que não é verdade, que não é palavra de Deus. Muitos acreditam e preferem fazer de um pensamento, de uma ideologia, de uma filosofia, até mesmo de religiões, a sua verdade. Mas nós precisamos aprender e a cada vez mais ser ministrados por essa palavra e entender que ela nos leva à vontade de Deus. Muitas vezes, de maneira equivocada, muitos acham que a sua fé é para te safar. A fé não é para te safar. Muitos podem pensar que a fé é para te tirar da cruz. A fé não é para te tirar da cruz. A fé te enche de convicção para você permanecer lá e ainda inspirar outros a tomar a sua própria cruz. A fé não é para me pular da cruz. A fé é para mim não sair dela, permanecer e inspirar outros. Porque é assim que Jesus nos chamou. Ele diz para nós que aquele que quer seguir Ele, negue primeiro a si mesmo, tome a sua cruz, vem e segue-me. Então, caminhar com Jesus e viver o Jesus não é usar da fé ou da palavra de Deus para nos safar da cruz, mas é exatamente para a gente permanecer nela e ainda inspirar outros a caminhar a sua caminhada de fé cristã, tomando a sua cruz e não descendo dela. Então isso é fruto de fé, de convicção. Isso é que nos inspira a não abandonar a nossa fé, não viver essa apostasia que constantemente nós temos sido desafiados pela nossa sociedade, a abandonar os nossos princípios, os nossos valores, aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, as nossas convicções, seja elas em todas as áreas que nós vivemos, a nossa família, os princípios de família têm sido deturpados, e aquilo vai entrando na nossa mente como se mudou os tempos e isso é relativo. Não, irmãos, nós temos fundamentos de fé, nós temos a palavra de Deus, nós temos Cristo, nós temos o Evangelho, nós não podemos abandonar isso. Nós temos que continuar firmes naquilo que Jesus nos chamou. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32, a partir do verso 1. E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, e o povo se reuniu com Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os a mim. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele o recebeu das suas mãos e formou como um buril, depois de ter formado em bezerro de fundição. E eles disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E quando Arão ouviu e viu, construiu um altar diante deles. E Arão fez uma proclamação e disse: amanhã é festa ao Senhor. E eles levantaram cedo no dia seguinte, ofereceram-lhe ofertas queimadas,
trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e se levantou para festejar. Disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo, que tiraste da terra do Egito, se corrompeu. Depressa se desviaram do meu caminho que eu lhe ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição, e adoraram, e fizeram-lhe sacrifício, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. O Senhor disse a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é um povo obstinado. Por isso, agora deixai-me só, para que a minha ira se acenda contra eles, e para que eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. Suplicou Moisés ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande poder e com mão forte? Por que falariam os egípcios e diriam: para o mal os tirou, para matá-lo nos montes e para destruí-los à face da terra? Desvia a tua ira, a sua ardente ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e Israel, teus servos, aos quais juraste por ti mesmo, e lhe disseste que multiplicaria a vossa semente como estrelas do céu, e toda a terra que falai darei a vossa semente, e eles herdaram para sempre. E o Senhor desistiu do mal que tinha pensado de fazer ao seu povo. Forte essa passagem, e nos ensina bastante. Nos ensina porque o povo que Deus vai lá agora e tira do Egito, o povo que Deus levanta, faz grandes sinais, milagres, maravilha. Deus vai com mão forte e tira esse povo do Egito, e vai conduzindo esse povo a uma terra prometida. Deus faz os milagres, porque Deus manda lá o maná durante o dia, não é? A nuvem, a coluna de fogo, tudo isso para que as pessoas, o povo de Deus, pudesse desfrutar de tudo aquilo que Ele tinha dado para o seu povo, e a direção dele para o seu povo. Um dos pontos interessantes é que ele começa o que? A inquietação. A inquietação porque o líder visível não estava entre eles. Moisés tinha ido orar, e eles começaram a ficar inquietos, porque aquilo que eles estavam esperando de maneira visível não estava ali presente na hora que eles queriam, e eles começaram a inquietar. Começou agora no coração daqueles homens, daquelas mulheres, uma inquietação. E quantas vezes as nossas vidas não é assim? A gente pede algo para Deus e Deus não faz na hora que a gente quer, e aí começa no nosso coração uma inquietação. E aí a gente começa a querer dar uma mãozinha para Deus. A gente começa a achar agora que agora não, eu arrumei uma maneira de Deus operar a sua vontade. E aí a gente quer dar uma ajudinha para que aquilo que a gente tanto quer e temos pedido a Deus aconteça no momento que a gente quer, na hora que a gente deseja, como a gente gostaria. Porque aquilo que aparentemente deveria ser visível no nosso tempo, e aquilo que a gente espera, não é no tempo que eu estava esperando. A gente precisa entender em todo o tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus para a nossa vida? A gente precisa entender que o tempo de Deus não é o meu tempo. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam o quê? No nosso tempo. Muitas vezes nós estamos lá desejosos que o sonho que a gente tanto quer aconteça no nosso tempo. E de repente aquele sonho que eu tenho não é o sonho que Deus tem para mim. E aí o que eles falaram? Vamos construir um Deus. E eles têm uma excelente ideia, brilhante, e vai até quem? Até Arão. E fala: constrói para nós um Deus. Mas constrói um Deus para nós segundo a nossa necessidade. Eu preciso de um Deus que responda à minha necessidade. Um Deus que realiza os meus desejos.
Um Deus que é para nós aparente, constrói para nós um Deus. E o mais interessante, irmãos, é que ninguém tem dificuldade, sabe de quê? De ofertar quando Deus é segundo as nossas conveniências. Porque esse povo foi lá e pegou o seu ouro. Esse povo foi lá e pegou o ouro. E eu vou te falar, quando a idolatria entra no nosso coração, e idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração, um dos pontos interessantes, que você sempre lembre disso e nunca se esqueça: toda vez que a idolatria entrar no nosso coração, todo ídolo pede sacrifício. Todo ídolo pede sacrifício. Se você tem um ídolo no seu coração, ele vai te pedir um sacrifício. E aí a Bíblia diz que o sacrifício começou por quem? Pela família. Porque pegou o brinco da mulher, os pendentes dos filhos e das filhas, de todos que estavam lá, para construir um Deus segundo a sua própria necessidade. Qual que é a sua necessidade hoje? Se eu viesse aqui e começasse a falar o nome de todas as necessidades aqui, e começasse a dizer, segundo a sua necessidade, nós temos um Deus que vai atender todas elas, quem aqui gostaria? Quem aqui gostaria? Todos nós gostaríamos de ter um Deus que atendesse a nossa vontade. Todos nós gostaríamos de um Deus que faria tudo aquilo que a gente gostaria na hora que a gente quer. Todos nós gostaríamos de ter os nossos desejos realizados. E se falasse, então, para você ter o seu desejo realizado, vem aqui e pega agora o seu ouro, o que você tem de mais precioso. Vem aqui, traz aqui. Todos nós iríamos trazer. Sabe por quê? Porque nós não temos dificuldade. Porque o coração carnal não mede sacrifícios para satisfazer os seus desejos. O nosso coração carnal não mede esforços quando o papo é realizar o nosso desejo. Arão falhou, porque ele, sendo um homem de Deus, um sacerdote que ficou ali com a responsabilidade de cuidar daquele povo, ele vai lá e fala, então me traz aí, eu vou construir. E ele começa a construir. Interessante que na cultura egípcia existiam os deuses em formato de bezerro. E bezerro, ou seja, que significa um boi de meia idade na ocasião, era porque ele representava fertilidade e força. Essa era a representação de um bezerro. Então Arão vai lá, dentro de uma cultura egípcia, ele pega aquilo que para aquele povo significava um Deus, apresenta esse Deus que é o Deus dos homens, e esse Deus dos homens representa o Deus da terra, e porque é o Deus da terra tem fertilidade e força. E muitas vezes o Deus que nós buscamos é o Deus da terra, que é um Deus de fertilidade e de força, ou seja, um Deus que vai prosperar em tudo na minha vida, naquilo que é os meus maiores desejos, nessa terra. Isso está lá e é parte comum de uma cultura que eles estavam acostumados a ver. Eles entendiam que isso era os cultos que se prestavam no Egito, porque era um tipo de Deus que eles adoravam. Um tipo de Deus que eles adoravam. E eu fico pensando como que é fácil o nosso coração se afastar da verdadeira adoração. Como que é fácil, meus irmãos? Como que é fácil? Aqueles homens e mulheres que Deus já tinha dado ali a sua palavra, Deus já tinha dado a direção, Deus já tinha providenciado tudo que era necessário para que eles continuassem a viver plenamente. Tudo Deus proveu. E ainda assim eles ainda duvidavam de Deus. E ainda assim eles apostataram da sua fé, porque eles abandonaram Deus. Não foi Deus que abandonou eles, foi eles que abandonaram Deus. Faz para nós um outro Deus. E Arão pegou
desse outro Deus e da cultura e quis aplicar a nossa forma de adoração a outro Deus. Eles não queriam deixar a religião, eles só queriam um Deus que atendesse às suas necessidades. E aí a maneira como Deus chamou todo o povo de Israel para adorar, eles agora começaram a adorar da mesma maneira, só que um outro Deus. E quantas vezes nas nossas vidas nós estamos adorando da mesma maneira um outro Deus? Quem é o Deus do nosso coração? Quem é o Deus que está entronizado no meu coração? Quem é o Deus que está entronizado no seu coração? Quantos deuses surgem na nossa cultura, nos nossos dia a dia? Não é? Quantas vezes surge no nosso coração esses deuses? O Deus do corpo. Quantas vezes não surge no nosso coração o Deus da vaidade? A vaidade toma a prioridade no nosso coração, e agora não tem como. Quantas vezes? E nós vamos tomando alguns passos para abandonar nossa fé. Eles manteram o ritual da adoração, mas já não adoravam mais a Deus. Adoravam um bezerro de ouro. Adoravam um bezerro de ouro. Ele já tinha estabelecido qual era o seu Deus. E um dos primeiros passos para a apostasia é o quê? É a impaciência com a providência de Deus. Já viu aquela pessoa ansiosa, que ela não consegue deixar Deus fluir? Ela vai lá, pede, ora a Deus, quer que Deus faça algo, mas ela não consegue. Ela começa a articular, ela vai ali, ela vai aqui, vai arrumando um jeito, vai tentando costurar, vai manipulando, trabalhando, como se estivesse dando uma mãozinha para Deus. Não, meu irmão, não precisa disso. Confie em Deus, entregue o seu caminho a Ele, e no mais Ele fará. Muitas vezes, vou te falar uma coisa. Uma boa definição para ansiedade. Quem aqui às vezes sofre de ansiedade? Sabe o que é ansiedade, meus irmãos? Ansiedade na nossa vida é crise de controle e de poder. Porque nós queremos controlar tudo, articular tudo do jeito que a gente quer. Porque a gente tem ali assim, não quer deixar o poder escapar das nossas mãos, a gente vai ficando ansioso. Porque a gente está vendo que aquilo ali não é do jeito que eu quero, mas eu estou tentando, e aí eu começo a ficar preocupado com algo que ainda nem aconteceu. Porque na verdade eu estou com crise de controle. Eu não sei se eu já disse aqui em uma ocasião, eu vi uma imagem de 3 meninos jogando PlayStation, uma foto. Só que 2 controles estavam conectados num aparelho e o outro não. Mas o menininho estava lá assim, tadinho, achando que ele estava jogando, que aquilo ali estava rolando, que estava valendo, não é? É tipo os irmãos mais velhos sacaneando os mais novos, né? Tipo, o cara quer jogar, então você está jogando, dá o controle para ele, ele jura que está jogando, mas não está conectado. É mais ou menos a nossa vida com Deus. A gente jura que o controle está na nossa mão, mas cara, você não está conectado no aparelho. Quem controla é Deus. Então quem controla é Deus. Não sou eu que estou com o controle do game na mão. Não, na verdade eu até estou com um lá, mas não está conectado, velho. Entendeu? Nessa história aí, juntamente com Deus, naquilo que é a nossa vida em Deus, é Ele que está no controle. E às vezes a gente vai vivendo o quê? Cada vez mais ansioso. Pensa um tabuleiro de xadrez. As peças e uma mão movimentando, certo? Nessa ocasião, você é peça ou é mão? Peça? Exato. No jogo de xadrez, você é peça, você não é a mão que move. A mão que move é Deus. Então, você é movimentado segundo a mão de Deus. Porque você não é mão, você é peça.
Só que muitas vezes a gente quer ser o quê? Mão. A gente não entende que é peça. Então na nossa vida, você é a peça que Deus movimenta. Mas o nosso maior desafio é confiar em Deus e deixar Ele nos movimentar segundo o seu querer. Outro ponto é o desejo por sinais visíveis na adoração. Então, por às vezes não ter o resultado, a performance que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu começo a buscar um Deus que vai me dar uma receita de como é que a minha vida, naquilo que eu desejo, vai funcionar melhor. Aí eu começo a procurar alguma coisa que vai me ajudar a alcançar tudo aquilo que eu quero mais rápido. Qual que é a receita? Você tem a receita para que eu possa me desenvolver naquilo que eu tanto quero mais rápido? Se o cara descobrir esse negócio, o cara vai ser o cara que mais vai ganhar grana. Porque o povo não tem dificuldade de pagar, Jordana. A dificuldade do povo não é dinheiro. Porque quando se tratava de construir um Deus segundo as suas necessidades, ninguém teve dificuldade de ir lá e ofertar. Por isso que tem uns caras aí que falam de fogueira de dinheiro, e o cara vai lá e põe R$1.000 para queimar, 2.000, 3.000, 5.000, e ele não tem dificuldade, ele põe casa, ele põe carro, ele põe o que tem. É porque é ingênuo? Negativo. É porque ele só põe 1.000, porque foi prometido para ele que ele ia ganhar 100.000. E se eu for ganhar 100.000, eu não tenho problema de queimar 1.000. Se for para me ganhar 1 milhão, eu não tenho problema de queimar uma casa. E aí tem um tanto de gente, e ainda chamam que os caras é enganador. Irmão, é o seguinte, não concordo com o cara que engana, mas também não concordo com o cara que está lá pagando, porque no final das contas, ele só quer o benefício. Então, o cara que paga, entendeu? Não há diferença também do que o cara que está vendendo. Porque no final das contas, os dois estão buscando um benefício por meio daquele ato. Um quer ganhar porque está vendendo, o outro quer ganhar porque está comprando. Então os dois é enganador. Os dois é enganador. Os dois é enganador. E se a gente começar com essa mensagem de queimar dinheiro aqui, nós não vamos ter problema com o dinheiro não. Porque o povo não tem dificuldade de dar ouro, desde que seja para o Deus das suas necessidades. E aí quando a gente quer falar aqui para que o povo possa alcançar uma responsabilidade com a causa, entendendo e crescendo em Cristo, ganhando entendimento, revelação, maturidade, aí a gente vai lá para o relativismo. Então já que está tudo certo, Deus é bom mesmo, está tudo certo, não preciso me comprometer com nada. Não é assim, meus irmãos. Porque responsabilidade com aquilo que nós temos como fé em Cristo não é uma questão de faixa etária. Maturidade não tem nada a ver com faixa etária. Constantemente eu tenho dito isso. Por isso que a gente vê que tem muito homem de uma faixa etária mediana, mas que no seu pensamento e forma de agir é uma criança de 1 ano de idade. Por isso que a gente tem muito homem menino e tem muito menino homem. Então a gente tem homens com pouca faixa etária que assumem grandes responsabilidades, e tem homens com muita faixa etária que não está assumindo responsabilidade nenhuma. Então maturidade não tem nada a ver com faixa etária, mas com responsabilidades assumidas. Então quando é para a gente se comprometer com aquilo que Deus falou conosco, porque às vezes a gente vem aqui e fala, não, essa mensagem aí serve para o Fernando, mas eu sou novo convertido, para mim não serve. Essa mensagem serve para o César, para o pastor, mas isso é coisa para ele, né? Aqueles irmãos que escrevem um plano, né? Escreve e fala, nossa, eu acho que a igreja poderia fazer isso, eu acho que a igreja poderia fazer aquilo, eu acho que a igreja tinha que cuidar do órfão, eu acho que a igreja tinha que cuidar da viúva, eu acho que a igreja tinha que montar uma casa de recuperação, eu acho que a igreja tinha que montar um lar-abrigo, eu acho que a igreja tinha que cuidar das velhinhas, eu acho que a igreja tinha que cuidar do fulano, do ciclano. Também penso tudo isso, mas você está comprometido com isso? Ou você está só falando o que a gente deve fazer?
Você faz parte da igreja? Ou você está apontando aí o que a igreja deveria ser quando você em nada se compromete com ela? Porque maturidade é responsabilidades assumidas. E nós estamos assumindo a responsabilidade com aquilo que nós temos alcançado em Cristo. Porque se você, por um segundo, recebeu essa mensagem, e essa mensagem entrou no seu coração, que esse um segundo seu, você se responsabiliza com aquilo que a sua mente alcançou como luz do Evangelho, para que você possa ser comprometido integralmente com aquilo que a sua mente alcançou. Isso é maturidade na sua vida, ainda que você tenha 1 minuto de fé. Ainda que você tenha 1 minuto que você assumiu a sua fé em Cristo, e você ouviu assim: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que todas as coisas foram feitas novas. Nossa, Jesus iluminou minha mente com isso. Agora na minha vida tudo é feito novo. Agora eu vou me comprometer de deixar as coisas velhas para trás e me revestir do novo, que é Cristo Jesus. Então aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para ter como repartir com o seu irmão. Então é isso, meus irmãos, que começa a refletir a nossa maturidade, à medida que a nossa mente alcança a luz do Evangelho, e nós começamos a comprometer com aquilo que a nossa mente alcançou. Então maturidade é isso. Então você pode ter 1 segundo que você assumiu a sua fé em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo ter uma vida totalmente comprometida a partir daquele 1 segundo que Jesus falou com você: meu irmão, você é uma nova criatura. Então isso é responsabilidade. Então isso é que gera maturidade. Então é isso que Jesus nos chamou, porque esses homens que saíram do deserto, do Egito, atravessando pelo deserto, eles já tinham ouvido falar de Deus, já estavam com Deus, Deus já estava provendo tudo, e eles voltam lá, como alguém que abandona Deus, porque não tinha um Deus visível. Como está a nossa fé? Outro ponto é a gente tentar adequar a nossa vida cristã de adoração a este mundo que tanto permeia os nossos corações. Irmão, a vida cristã, ela não se adequa a nada. A vida cristã é a vida cristã. Não tem jeito de tentar adequar a vida cristã a uma vida assim, entendeu? A vida cristã é a vida cristã. Tem jeito de eu tentar negociar, misturar, montar um Frankenstein da fé, montar lá assim como se fosse uma coxa de retalho. Eu pego parte da religião X, parte da religião X, parte da religião X, um secretismo. E a gente vai vendo sim, porque aí tem umas linguagens, todos os caminhos conduzem a Deus. Mentira. Entendeu? Porque Jesus é o caminho. Então, ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Então tem umas conversas assim que, entendeu? Porque tem só um caminho, Cristo Jesus. Porque às vezes o cara vai com uma mensagem romântica, o amor, precisa amar mais, no amor de Deus, no amor de Deus, no amor de Deus. Então a gente precisa avançar em alguns aspectos. A gente precisa nos livrar dos ídolos que permeiam o nosso coração. E quando eu falo de ídolo, meu irmão, não é só uma imagem lá não, que aquilo lá faz efeito para quem acredita naquilo. Porque uma imagem de escultura, o que diz a boca? O que diz a Bíblia? Tem boca mais, tem ouvidos mais, tem olhos mais, e torna-se semelhante a eles, aqueles que praticam tais práticas. Porque se você fala para alguém que não tem ouvido, ele vai ouvir? Ele não está ouvindo. Se eu começar a falar assim para essa guitarra aqui: toca sozinho, toca sozinho, toca sozinho, toca sozinho, ela vai tocar? Isso aqui é um objeto, não vai funcionar. Às vezes Deus age de misericórdia, ainda levanta um outro lá, vem aqui e começa a tocar, para ver se acalma o meu coração. Então tem umas coisas que acontecem para ver de misericórdia de Deus, entende? Mas a gente está lá, funciona, calma cara, não vai dar certo. Aquilo ali é um objeto. Esse violão não tem sentido nenhum se não houver quem toca ele. Ele não toca sozinho, essa bateria
que não toca sozinho. Se começar a tocar sozinho, vou falar um negócio para você. Repreende lá no nome de Jesus. Entendeu? Porque pode ser que tenha um trem diferente. Entendeu? É um negócio diferente. É um negócio diferente. Sabe por quê? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Sabe onde que Deus habita? Olha para o seu irmão aí. Deus habita em você, Deus habita em mim, Deus habita em nós. Deus habita em nós, Deus habita em pessoas. Quer ver Deus? Fala para o seu irmão aí, quer ver Deus? Fala assim, olha para mim. Entendeu? Deus é exatamente igual a você. Deus é exatamente igual a você. Deus é exatamente igual ao Vitinho. É ou não é? Hã? Deus diferente, né? Mas é legal. Então Deus, irmãos, Ele é exatamente como nós. Nós somos a expressão de Deus. Tipo assim, não fica naquelas noias, viajando. Uau, Deus vai vir voando um negócio. Não, cara. Deus está aqui. Deus está aqui no nosso meio. Deus está aqui em nós. Somos criaturas de Deus. Não temos que nos agarrar a ídolos nos nossos corações. Quantas coisas têm entrado no nosso coração e têm se tornado ídolos? Quantas coisas. Às vezes o meu trabalho se torna um ídolo no meu coração, porque eu começo a achar que a única coisa que dá sentido para a minha vida é o trabalho. Deixa eu te falar, o trabalho é importante, porque o trabalho dignifica o homem. Mas deixa eu te falar, seu trabalho não é seu Deus. Seu trabalho não é seu Deus. Seu salário não é seu Deus. Ainda que Ele paga todas as suas contas, mas Ele não é seu Deus. Sabe por quê? Porque tem uns boletos lá em casa que eu fico torcendo por eles, e direto eles vencem. Tem uns boletos lá em casa que eu fico torcendo para eles assim, irmão. Chega o dia certo e eles vencem. Eles sempre vencem. Fico vendo. Eu nunca vi um boleto perder. Os bichinhos é bom para vencer. Mas não é meu Deus. Não é meu Deus. Não é meu Deus. Não é meu Deus. O dinheiro não pode ser meu Deus. Entendeu? O dinheiro não pode ser meu Deus. A gente precisa avançar nisso. Os meus filhos não podem ser meu Deus. Embora eu amo eles, eles não são Deus. Eu não posso pôr esse peso em cima deles. Mas eu tenho que entender que existe um Deus. E esse Deus me ensina a amar esse filho como ele deve ser amado, exatamente no lugar dele. Entende? A nossa posse não é o nosso Deus. Seu carro, sua casa, suas coisas, não é seu Deus. Sabe? Não é. Não pode te dominar. Não pode. Não pode. O que dá sentido para a sua vida? O que dá sentido para a sua vida? O que dá sentido para a sua vida? Sabe? Porque assim, ó, se algum desses ídolos tem ganhado espaço no nosso coração, tudo que a gente vai pensar é a partir desse ídolo. E aí você vai começar a traçar toda a trajetória da sua vida a partir desse Deus, desse ídolo no seu coração. Certo? Se o dinheiro é o ídolo do seu coração, aí você vai escolher a sua profissão segundo o seu ídolo. Por isso que a gente vê que a maioria dos jovens tem hoje escolhido a sua profissão, né? Aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele quer cursar, pautado em quê, meus irmãos? No salário que ele vai ganhar no final do mês, e não na vocação que Deus colocou no coração dele. E aí às vezes ele vai ser um excelente profissional, com um bom salário, triste. 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 Triste, o cara está lá, mas é triste. Ele não faz com alegria. Ele não faz com alegria, por quê? Porque ele escolheu segundo o seu Deus. Então ele não foi lá escolher o curso segundo a vocação, ele foi lá escolher segundo o salário. Por isso que tem gente que estuda só para concurso público, não é porque ele gosta não, é porque aparentemente tem garantias. Fala, o salário é bom, ninguém vai me mandar embora.
Afinal de contas, trabalhar para o governo, né? É ganhar do nosso salário. Então, meus irmãos, qual é o ídolo no nosso coração? Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração.